Irmãos, é bom estarmos aqui, não é verdade? Num culto presencial, depois de tanto tempo, vendo os irmãos. Você já olhou aí para um irmão, deu um sorriso, embora não dê para ver? Um sorriso com os olhos. Faz um tchauzinho aí. E vamos começar essa reunião, vamos ficar de pé, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos dizer isso? Olha aí para o teu irmão e diga: Jesus Cristo é o Senhor. E você que está aí em casa também diga isso para o seu irmão: Jesus Cristo é o Senhor. Cristo é Senhor, vamos sim declarar, todos a uma voz. É nossa vida o motivo maior do nosso louvor. Cristo deu sua vida por nós, de todo mal veio nos libertar. Sofreu nossa dor pra nos dar sua paz. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Rendiremos sempre ao Senhor, viveremos pra seu louvor. Glória e força a ti, Senhor, toda honra, todo louvor. Glória e força a ti, Senhor, toda honra, todo louvor. Cristo é Senhor, vamos sim declarar, todos a uma voz. É nossa vida o motivo maior do nosso louvor. Cristo deu sua vida por nós, de todo mal veio nos libertar. Sofreu nossa dor pra nos dar sua paz. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Rendiremos sempre ao Senhor, viveremos pra seu louvor. Glória e força a ti, Senhor, toda honra, todo louvor. Glória e força a ti, Senhor, toda honra, todo louvor. Glória e força a ti, Senhor, toda honra, todo louvor. Glória e força a ti, Senhor, toda honra, todo louvor. Você é muito importante para Deus, amém? Diga aí para o seu irmão: você é muito importante para Deus. E para você que está aí em casa, você é muito importante para Deus. Todos nós somos. Sabe como Deus provou isso? Dando o seu filho por cada um de nós, para morrer em nosso lugar, não é? Vamos cantar isso uns para os outros? Sua vida é importante para Deus. Sua vida é pra Deus, mais importante que tudo. por você Deus muda o céu, e até mesmo para o mundo. Você é importante pra Deus.
a minha vida. Em Jesus ganhou valor. Em Jesus ganhou valor. Em Jesus real valor. Você é importante pra Deus. Por amor a nós Deus enviou seu Filho amado. Por isso todo aquele que nele crê já está justificado. Por amor a nós Deus enviou seu Filho amado. Por isso todo aquele que nele crê já está justificado. Irmão, você é importante pra Deus. Você é importante pra Deus. Você é importante pra Deus. Ao que é digno de toda glória, louvor, seja eternamente glorificado e louvado com as nossas vidas e com as nossas canções também. Ao que é digno de toda glória, de receber a glória. Aleluia. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, levantamos nossas mãos e adoramos a Jesus, Cordeiro de glória, exaltamos tua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, levantamos nossas mãos e adoramos a Jesus, Cordeiro de glória, exaltamos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantamos nossas mãos e adoramos a Jesus, Cordeiro de glória, exaltamos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Aleluia! Podem sentar um pouquinho. Vamos orar pelos enfermos. Nós temos várias pessoas para interceder. Nos lembramos do nosso irmão Ariovaldo Manso. Nos lembramos do pastor Edson, do seu Pascoal, pai do Marcos, do Hannes, que também está com doente, e também o Tiaguinho, que caiu aí da escada e está se recuperando, e de todos os outros que você se lembrar aí. Vamos orar pelos enfermos agora, em nome de Jesus, como igreja, juntos. Senhor, abençoa, Pai, cada um desses nomes que foram citados, e cada um dos nossos irmãos que estão com algum problema de enfermidade,
para que sejam completamente curados, ó Deus, em nome de Jesus. Ouve a oração da tua igreja, ouve a nossa oração, para que eles possam nesse momento sentir a tua presença, a tua mão curadora, o teu Espírito Santo agindo com poder nas suas vidas. É o que nós te pedimos e para a tua glória, Deus, e para que o teu nome seja honrado e testemunhado na vida desses irmãos. Alivia toda dor, dá forças espirituais, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O título da palavra é comunhão e oração. Hoje é dia de comunhão, hoje é dia de ceia, né? E a mesa significa também comunhão, ela representa a comunhão. E nessa época de pandemia, está difícil a comunhão, está mais difícil a comunhão. E nós precisamos prestar atenção naquilo que fazemos, como fazemos, respeitando a lei, respeitando os conselhos que são dados, mas nós não podemos deixar de ter comunhão. Amém? Amém. Não podemos deixar de ter comunhão uns com os outros. Mas para que isso aconteça, nós precisamos olhar para o exemplo de Cristo. Amém. Cristo nunca deixou de ter comunhão com o Pai. E como que Cristo tinha comunhão com o Pai? Primeiro, uma vida de oração. Jesus era um homem que orava. Jesus tinha o hábito de orar. Jesus tinha o costume de orar. Eu separei alguns textos aqui em Lucas para que nós víssemos a vida de oração, né, alguma coisa da vida de oração de Jesus. Por exemplo, Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16. Vai aparecer lá, diz o seguinte: porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, retirava-se para lugares solitários e orava. Ele dava importância para a multidão. Ele falava para a multidão. Ele orava e pedia cura para aqueles que estavam enfermos. Porém, ele se retirava para um lugar solitário, para lugares solitários, às vezes num monte, às vezes num barco, para orar. Lucas 6, 12. Diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração. Você sabe o que é isso, passar a noite toda em oração? Eu não sei. Eu não me lembro de ter passado nenhuma noite toda em oração. Eu já fiquei até 1 hora, 2 horas, até 4 horas da manhã, numa vigília, mas a noite toda ele se retirava e orava. Eu me lembro uma vez que nós fomos cantar, eu, o Ed, o Josa e o Arthur, nós fomos cantar numa campanha lá no Mato Grosso, lá em Aquidauana, e eu não lembro se foi em Aquidauana ou em... acho que foi. E o reverendo pastor Antônio Elias estava para pregar e evangelizar, e nós fazíamos a parte da música. E o pastor nos convidou para orar de manhã, levantamos cedo, fomos para o salão da igreja, e lá ele se ajoelhou, nós nos ajoelhamos. Passou 1 hora, eu já estava com o joelho que não aguentava mais. Eu abri os olhos, os 3 estavam com os olhos abertos, assim, olhando no relógio, né, os 3 aqui. Eu acho que ele percebeu e falou: vamos fazer uma pausa. E nessa pausa ele falou: se vocês quiserem ir embora, eu vou ficar mais um tempo.
Ah, mas foi dar milho pro bode, né? Então até mais tarde saímos. Aquele homem orou a manhã toda. Chegou para o almoço, almoçou, descansou um pouco, orou o resto da tarde. Jesus era assim. Jesus se retirava e de repente passava toda a noite orando. Lucas 9:18, que diz o seguinte: enquanto ele estava orando à parte, achavam-se com ele somente seus discípulos. E perguntou-lhes Jesus aos seus discípulos: quem dizem as multidões que eu sou? Jesus estava orando e os discípulos estavam por ali. E ele orando. De repente ele parou e perguntou: que dizes as multidões que eu sou? Ah, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias. Enfim, e o que vocês dizem? Quem eu sou? Aí Pedro disse: o senhor é Cristo, o Filho de Deus. Não é? Pelo menos isso eles sabiam. Lucas 9:28. Cerca de 8 dias depois desse acontecimento, tomou Jesus consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Então ele convidou esses três, Pedro, Tiago e João, subiu ao monte, que foi aquela ocasião da transfiguração, onde apareceram lá Moisés e Elias, e Jesus conversou com eles, aliás, a respeito da sua morte, não é? Com os discípulos ele não conseguiu conversar da sua morte, porque toda vez que ele queria entrar no assunto, o senhor não vai morrer nada, o senhor não vai morrer nada, né? Mas com Elias e Moisés ele conversou no monte, subiu para orar. Tiveram um tempo maravilhoso ali, tão maravilhoso que Pedro já queria ficar por lá. Mas tem mais, tudo em Lucas, que eu peguei, né? Lucas 11:1, que diz o seguinte: estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Aqueles discípulos viam Jesus orando a noite toda, orando muito tempo, e orando toda hora, e orando, ele tinha esse costume, esse hábito, mas acho que eles ficaram pensando: como é que esse homem consegue orar tanto? E aí um deles disse: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a orar. Ele ensinou que é para entrar no quarto, fechar a porta. Ele ensinou para não usar de vãs repetições. Ele ensinou aquela oração que tem em Mateus: pedir, buscar e bater. Pedir, buscar é ação. Oração sem ação, né? Senhor, me dê uma noiva. Se você não agir, não vai chover noiva, não é? Ou aparecida. Não, tem que ter ação. E bater, insistir no pedido e insistir na ação, não é? Insistir na ação. Teve um jovem que chegou para mim e falou assim: olha, eu estou orando para Deus me dar um discípulo. Não está errado, está certo. Mas o que ele tem que fazer mais? Sair para semear, sair para evangelizar. Deus tem um monte aí para você evangelizar e depois discipular. A ação e insistir nisso. Ok. Mas Jesus ensinou também a oração do Pai Nosso. E eu costumo dizer que a parte mais importante da oração do Pai Nosso, que eu acho, é exatamente o início dela. Abba, Pai. Papai, paizinho. No Velho Testamento ninguém tinha orado chamando de Deus de Pai. Ninguém.
Eles não tinham essa comunhão com o Pai, a não ser através de profetas e da lei, e daquilo que Deus fazia diretamente com eles. Mas essa comunhão de pai e filho, eles não tinham. Essa comunhão de pai e filho eles não tinham. Eu fico olhando a comunhão que tem o meu filho, o Gabriel, com o filho dele, o Gabrielzinho. Ou o Gabrielzinho com ele. Fica ali, atrás do pai, olhando o pai. E os nossos filhos estão nos olhando. E Jesus ensina: papai, pela primeira vez, um filho, e só podia ser o filho unigênito de Deus, orou Pai Nosso, ou ensinou a orar Pai Nosso. Qual que é o relacionamento, qual que é a comunhão que nós temos com Deus? Qual que é a relação que você tem com Deus? É pai e filho, filho e pai? Ou é um Deus que está longe? Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Paizinho, como filhos que somos de Deus. Amém? Lucas 22, 39, 40 e 41. Diz assim: então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelhos, orava. Isso aqui foi no Monte das Oliveiras, aquela oração linda do capítulo 17 de João. Ele pede por nós, ele pede pelos discípulos, ele pede, enfim, ele pede pela igreja para que sejam um, não é? E ora por nós também, não só por esses, mas por aqueles que viriam crer. E nós cremos, amém? Então ele orou por nós, para que nós sejamos um. Depois ele conversou com os discípulos: como é, vocês não conseguem orar nem uma hora? Né? Conversou e tal, mas ele tinha o costume, diz aí no versículo 39, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras para orar. Jesus tinha esse hábito. Ele orava também conforme a sua necessidade. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente. Eu vou repetir isso. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre o chão. É bom ver que Jesus, homem, também ficava em agonia, dificuldade, e buscava a Deus mais ainda. Porque comigo e com muitos de nós, acontece que muitas vezes nós só buscamos quando precisamos muito. Nós só oramos mais quando precisamos muito, ou não é verdade? Muitos irmãos, quando começa a aparecer, agora não tem tido as reuniões de oração normais, mas muitos irmãos, quando começam a aparecer nas reuniões de oração, uma vez, a outra vez seguida, é porque alguma coisa está passando na vida daquele irmão. Depois ele recebe a resposta, fica mais um pouco e evapora, né? Mas Jesus orou também quando foi crucificado. Ele fez 3 orações na cruz. A história da crucificação, o evento da crucificação,
começa quando ele é preso. Aliás, começa quando ele começa o ministério dele. Porque ele sempre realizou o ministério olhando para Jerusalém, caminhando para Jerusalém, sabendo que lá ele poderia morrer. Deveria morrer. Mas quando Jesus é preso, ele vai para Pilatos, depois ele vai para Caifás, depois ele volta para Pilatos, enfim, nós conhecemos a história, mas eu quero chegar na cruz. Mas antes da cruz ele apanhou, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, colocaram uma coroa, machucou ele aqui, toda a testa, e ele levou a cruz naquela sexta-feira e foi crucificado entre dois ladrões. Ele olhou aquele povo, quem que estava lá? Os romanos, judeus, alguns líderes do judaísmo, a mãe dele, alguns que seguiam, os discípulos estavam de longe, a não ser João, e ele estava começando a ficar só. A pior coisa que tem na vida de um ser humano é a solidão. A solidão traz depressão. A solidão traz fuga. A solidão é terrível. Mas Cristo tinha o Pai. Ele olhou para aquela gente toda e olhou para o Pai. Cruzou seus olhos com os olhos do Pai e disse: Pai, Abba, Pai, Papai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É a hora que ele ama aquela gente, porque ele tinha vivido esses 33 anos, sabia a fraqueza do ser humano, conhecia as dificuldades do ser humano. Ele olhou para eles, eles não estão sabendo o que está acontecendo aqui. Essa é a primeira oração, está no versículo 34 do Lucas 23. Segunda oração de Jesus, está, e foi profetizado isso sim, no Salmo 22, 1, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? É o versículo 1 do Salmo 22. E também em Marcos capítulo 15, 33 a 35, diz o seguinte, aí é Marcos, tá? E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra, e até a hora nona. E a hora nona, bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, por que me desamparaste? Ele olhou para Deus e não achou o olhar de Deus, não achou a face de Deus, não sentiu a presença de Deus, e ele nem chamou de pai, ele chamou Deus de Elias. Eloi significa Elias. O judeu tinha esse costume, quando estava desesperado, ele clamava ao pai, chamando o pai de Elias, porque Elias tinha ido ao céu. E Jesus, aquele que teve comunhão durante todo o ministério, de repente chega num ponto que é abandonado até por Deus. Pior hora. Quando Jesus orou: Senhor, passa de mim esse cálice. O cálice era isso. Não era
Não era, pode incluir as outras coisas, apanhar, ser cuspido e tal, mas ele não se importava com isso não. O cálice era a hora que ele estaria completamente só, carregando o peso de todos os nossos pecados. E Deus não olha para o pecado. Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis, ele clama por Elias. Em Isaías 54, versículos 7 e 8, diz o seguinte: por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolhi. Num ímpeto de indignação, escondi de ti por um momento o meu rosto. Mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Isso significa que não durou muito tempo. Foi por um instante, um breve instante. Ih, rapaz. Um breve instante. E depois nós voltamos a Lucas para ler o 23, capítulo 23, versículos 44, 45 e 46. Diz: era já quase hora sexta, é o mesmo texto lá. E houve trevas em toda a terra, até a hora nona, pois o sol se escurecera. Até o sol virou o seu rosto. E de repente rasgou-se o véu. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O véu que precisava do sacerdote para entrar uma vez por ano ali. Ele rasga de cima a baixo, ou seja, Deus o rasgou. A hora que ele virou as costas, ele rasgou. Jesus faz a terceira oração, então. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, Abba, Pai, Paizinho, acabou. Está tudo consumado. Ele olha, não vê, de repente ele olha e tem aquela presença do Pai. Como diz lá no 54 de Isaías. Ele diz: papai, você está aí. Acabou. Eles estão salvos. Quem quiser. E eu cumpri a tua vontade. Louvado seja o Senhor. Esse é o cálice que ele disse: quem de vocês pode tomar o cálice que eu vou tomar? Ele tomou. Hoje é dia de tomarmos o cálice da nova aliança. A nova aliança, que custou caro. Caro. Para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Será que nós temos tido comunhão com esse Deus? Que quer ter comunhão conosco. Que quer ter comunhão diária conosco. Espera que você diga: Pai, Ele já está ali. Conclusão. Quando nós temos comunhão com o Pai, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Com pandemia, sem pandemia.
Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E vamos partir para a ceia, né? Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar? Eu queria que você orasse por você mesmo. Todos, levante a voz, ore por você mesmo, eu também. Quem está em casa também, ore por você mesmo. Confesse suas faltas. Confesse as vezes que você não tem buscado o Senhor como deveria. Oh Pai, nós buscamos a Ti nesse instante e reconhecemos a nossa pequenez diante da Tua grandeza. Em nome de Jesus, eu oro, Pai. Amém. Bom dia para todos. A paz do Senhor. Eu não vou dar a palavra sobre a ceia, porque pedi ao Bilão essa semana conversando e ele trouxe a palavra. Deus, pelo seu Espírito, através do Bilão, transmitiu a palavra que nos abençoou e que nos inspirou a tomar a ceia em comunhão, em primeiro lugar, com o Paizinho, com o Abba Pai, com o seu Filho Jesus, amado Filho que atendeu os planos do Pai, sendo enviado para ser homem como nós e possibilitar a nossa salvação através daquilo que ouvimos sobre a cruz. Se sujeitou ao Pai em tudo e deixou esse maravilhoso exemplo. Vocês receberam a carta minha, os líderes desta igreja. Eu trago um pouquinho da carta de um dos nossos líderes lá de Peruíbe, reconhecendo a cobertura do Pai e a cobertura espiritual de Jesus através do ministério apostólico. E ele fala, quando nós morrermos, que sou eu, e ele se incluiu, queremos deixar aos nossos filhos esse testemunho de comunhão, de unidade, de estar juntos, para que os nossos filhos continuem. Que filhos? Os meus filhos Bilão e Ed, filhos naturais, e os filhos espirituais, que parte está aqui presente. A igreja é isso. Nós vamos passar e ela vai continuar com esse testemunho dos filhos naturais e filhos espirituais. Amém ou não? Amém. E aí então, nada mais senão testemunhando que logo que nós partirmos, vamos deixar esses cadernos, essas experiências que a gente tem e que Bilão falou sobre a oração. Aqui estão os dias que eu orei, 21, 22, 23, 24, 25, sobre esses assuntos. Aqui estão os dias, os meses, tem outro caderno, e a gente vai, mas esses cadernos vão ficar, para que a continuidade, o exemplo que Jesus dá no Lucas, que o Bilão pregou, e que nós temos continuado a fazer, vai continuar e prevalecer, para abençoar os nossos filhos, netos, bisnetos e tarataranetos, até a volta de Cristo. Amém. Quando todos nós, mesmo mortos ou mesmo vivos, vamos ressuscitar e nos encontrar subindo com novos corpos para estar com Cristo nas nuvens. Eu trouxe aqui uma carta que escrevi e que muitos receberam, não só no ministério todo translocal, de Bauru até Alemanha, como também a carta
aos líderes desta cidade de Bauru e da região. E nela nós temos o resumo de duas coisas importantes. Ouvimos a palavra do Jorge Mitiano, Encontro Internacional da Argentina. E ele propõe, inspirado pelo Joel capítulo 3, uma guerra. Propõe uma guerra santa. Temos que santificar essa guerra. E que guerra é essa? Estou escrevendo a segunda carta a vocês, líderes. Próxima semana será passada a todos vocês, para que vocês passem aos seus discípulos essas duas armas que precisamos continuar a usar. Quais são as armas dessa guerra santa que Jorge Mitian propõe, citando o capítulo 3, versículo 9 a 11, e Deus continua do 12 ao 14 a insistir com essas duas armas. A primeira é a palavra de Deus. Temos que continuar a evangelizar. Nós não podemos ficar nessa pandemia isolados. Nós temos que achar um jeito de guerrear, de lançar a foice, como o Pai fala no capítulo 3, versículo 12 e 13 do capítulo 3, lançar a foice. É hora de pôr a foice em lançamento. É hora de guerra santa. E que foice é essa? Se não ser lançada, porque diz a palavra através do Pai e através de Joel, que é o momento de se lançar a foice. Mas que momento de pandemia, como é que nós vamos evangelizar? Se é o momento, o Espírito vai possibilitar a nossa ação de lançarmos a foice e de chegarmos até onde há necessidade de ser pessoas evangelizadas. Mas que guerra é essa? É contra pecadores? Não. É contra corruptos seres humanos? Não. Essa guerra é contra aquele que prendeu os seres humanos, impedindo-os de vir a Cristo. E é essa guerra que nós vamos entrar nela para conseguir chegar até eles e poder, através do Espírito, libertá-los para a glória eterna. Amém ou não? Mas eu quero ver você fazer assim com a mão, porque eu não sei se você está ouvindo e está recebendo a palavra para cumprir a palavra. Eu preciso receber. Obrigado, Davi. Você levantou. O único que levantou a mão. Vou repetir. Quem é que vai lançar a foice? Ele está falando para a igreja. Está falando para cada um de nós, começando aqui da Maísa, indo um por um, e chegando até no meu bisneto Davi, que levantou a sua mão. É hora. Você lê lá no Joel, é o momento de lançar a foice. Mas na pandemia é a hora, é o que lá fala. E eu não vou mais falar sobre isso. E a segunda arma que nós vamos usar, mais do que nunca, Bilão falou dela, é a oração. É esse tipo de oração de Cristo. Você acha que Cristo, com a comunhão que tinha com o Pai, precisava de orar tanto? Se ele que não precisava de orar tanto, orou tanto, nós que precisamos de orar tanto, temos que seguir o seu exemplo. Em nome de Jesus, abro em 1 Coríntios 10 e lê comigo
os versículos 16 e 17. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículos 16 e 17. 16. Porventura, o cálice da bênção, cálice da bênção. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Pergunta Paulo. O pão Paulo está perguntando, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Está perguntando, é ou não é? Versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Um só corpo. Nas minhas orações diárias, eu tenho orado por essa situação negativa que acontece na igreja. Eu tenho o nome dessas pessoas que deixaram a igreja por outros lugares. E oro por elas diariamente. Quebraram essa comunhão de ser um só corpo, um pão só. Porque não perdemos o amor por essas pessoas. E nem Cristo perdeu. E nem Deus. De modo que você, cuidado. Porque isso que hoje estamos repetindo aqui é comunhão. É possibilidade de unidade. E o Celso disse, paizinho, pai, chamando-me de pai, quando nós dois morrermos, vamos pelo menos deixar esse testemunho, esse exemplo de unidade que passamos aos nossos filhos. E no versículo 21, Paulo fala, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não precisa explicar. E aí ele fala, Jesus tomou o pão, como o Ed tomou o pão, e disse, aí levanta, isto é o meu corpo. Eu sempre repeti, isso não simboliza, é o corpo. Mas como é? É porque você, com sua fé, vai participar do corpo de Cristo comendo o pão. Isto é o meu corpo. Você vai se alimentar, você vai se encher e derramar-se de Cristo em você. Por isso a importância da sua presença na ceia. Os que não podem estar hoje aqui conosco, porque temos que obedecer às determinações, eles vão fazer de uma outra forma, mas vai chegar o dia em que todos vão estar novamente em comunhão presencial, para que isso se repita e nos alimentemos pessoalmente, cada um, do próprio corpo de Cristo. E aí eu tenho que dizer só mais uma ou duas coisinhas, porque já foi dito tudo. Está no 27, no versículo 27, que diz assim, ó, porque nós temos que nos
julgar para tomar a ceia. Eu não posso tomar a ceia sem fazer um julgamento, isso a gente tem que fazer antes. E se alguém não fez, eu vou dizer aqui. Diz assim o versículo 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. O negócio é sério. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmos, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu não tenho condições de comer o pão e beber do cálice. Eu me examino, não tenho condições. Quem me dá condições é Cristo que vive em mim. Ele está em primeiro lugar. Ele é que comanda e age em nossa vida. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Se você reconhece que não merece, o Senhor te julga e te aprova. Somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E ele fala, eu não vou precisar ler, que há muitos que estão nessa situação, estão até enfermos, doentes, e alguns até já morreram por causa de falta de julgamento. Então, vamos tomar do pão. Ele tomou e partiu. Um pedacinho desse pão está exatamente no que você já deve ter recebido e está em sua mão. E também eu vou repetir, pega o cálice. E depois que ele abençoou o pão, ele levanta o cálice e diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Lembrem-se de Cristo que Bilão falou. O que ele passou por você, por mim, por nós. Ali naquela cruz, chegando a ficar só por você. Nem o Pai estava mais com ele, por amor a você. Assumiu o seu, o meu, nosso pecado e levou na cruz. Esse cálice que está na tua mão e esse pão. E eu termino repetindo. Comei dele todos. Bebei dele todos. Do vinho eu vou beber, morte e paixão relembrar, ressurreição celebrar, pacto de eterno viver. Não podemos nos abraçar, mas podemos ter comunhão, amando e transmitindo através dos nossos olhos essa unidade que precisamos conservar. Em nome de Jesus. Amém e amém.